Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. A cadeira tá baixando e aí tá ficando descentralizado. Estamos em mais um vlog aqui pra falar sobre uma maratona. Aliás, os vlogs dessa maratona vão ser um pouquinho divididos. Essa é a primeira parte da maratona, porque nesses 2 primeiros dias, na verdade, só nesse segundo dia de maratona, que vai ter uma maratona de 10 horas, das 2 da tarde até as 10 da noite, pra começar lendo bastante. Então eu vou fazer esse vlog mais assim, bem atualizado, recheado de atualizações e tudo mais, pra fazer ele separado. E aí eu já li um livro pra essa maratona. Se você não viu a minha TBR, eu vou deixar o vlog, que eu mostrei a minha TBR da maratona em um vlog. Então eu vou deixar ele passando aí nos cards pra você ver. Ou qualquer coisa também, depois eu mostro aqui em algum momento a minha TBR. Mas se você já viu o vlog, você já sabe qual é a minha TBR dessa maratona. Eu tô fazendo parte da Realidade da Rosa, que é pra ler livros de romance, mas eu meio que ignorei a parte do romance e só cumpri os desafios, que foi o que eu consegui encaixar mais livros, a Realidade, onde eu consegui encaixar mais livros curtos, né, pra essa maratona de 2 semanas, até porque eu não consegui aproveitar nenhum livro da minha TBR oficial do mês, então eu tive que encaixar 5 livros novos na minha TBR do mês, só pra essa maratona. E o primeiro livro que eu já finalizei foi O Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres, publicado pela editora Wish. São vários contos com situações... Tá meio manchado aqui, né? Não sei, tá... Enfim, antes de falar o que eu achei desse livro, se você é novo aqui no canal, primeiramente seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Já deixa seu like também se você participou da maratona, se você gosta de maratona, se você gosta de vlog. E ao longo do vídeo, se você se interessar por alguns dos livros que eu vou mostrar no vlog de hoje, compra com o meu link que tá aqui embaixo no box de descrição. Esse link vai te levar direto pra Amazon e lá você pode ler um pouco mais a sinopse do livro, saber um pouco mais sobre o livro, colocar na sua wishlist. Se não for comprar agora, salva meu link também, se não for comprar agora, e quando for comprar, compra com o meu link, que me ajuda muito e você não paga nada mais pelo livro, e não só livro, você pode comprar qualquer coisa lá dentro da Amazon, que vai me ajudar muito. E sobre esse livro aqui, assim, ontem teve uma live, ontem sexta-feira, dia 16, teve uma live das 18 horas até meia-noite. Na verdade, passou um pouco da meia-noite, foi até mais ou menos 1h da manhã. E eu não consegui pegar a live desde o começo, então eu peguei a partir do 3º sprint, eram 5 sprints. Eu peguei a partir do 3º, então eu só li durante 3 sprints, né, que era o 3º, o 4º e o 5º. E aí eu quase consegui finalizar esse livro durante a live. Quando acabou, faltava, tipo, 3 contos pra finalizar o livro, então eu acabei continuando mesmo a live já tendo acabado. São 12 contos bem rapidinhos aí que narram situações vividas por mulheres na era vitoriana. Situações que vão assim, desde a coisa mais básica, elas foram proibidas de cavalgar porque algumas meninas jovens estavam mostrando comportamentos rebeldes depois que começaram a cavalgar. Até situações assim mais dramáticas, mais tensas mesmo, de uma menina que sofreu uma experiência traumática ali de abuso na infância, e conforme ela foi crescendo, ela foi se vingando de homens que faziam essas mesmas coisas com outras mulheres. Então assim, desde situações mais simples até essas mais tensas. E foi muito bom, tive alguns contos favoritos e tive alguns assim que eu fiquei meio... O que esse conto tá fazendo aqui? Então teve um aqui que eu gostei bastante, que foi o de... Foi bem diferente, 2 na verdade, que foram bem diferentes assim do resto. Um deles, a gente tinha uma senhora que vivia junto com o marido na África, e aí lá eles tinham alguns escravos, mas a casa deles ali onde eles... né, sei lá como falar, as terras deles ali onde eles viviam, foi atacada por uma tribo africana e mataram o homem lá, o senhor dessa terra, e a mulher fugiu com uma escrava, que tipo, ela não tratava como escrava, era tipo uma amiga dela mesmo. E quando elas chegaram na Inglaterra,
ela libertou essa escrava e contratou ela como governanta, e elas continuaram ali amigas, vivendo na casa com mais um pouco assim de criados e tudo mais. E ela acabou cedendo um espaço da casa para que essa governanta pudesse colocar em prática alguns dons que ela tinha, e consequentemente os vizinhos ali, né, de onde elas moravam, e não sei se até pessoas de mais distante, começaram a visitar essa casa para se consultar com essa governanta. E aí ela, conforme o destino das duas ali, da senhora e da governanta, foram se separando, uma delas acabou ficando com a casa na Inglaterra, a outra se mudou, elas continuaram vivendo ali separadas, mas ambas em situações muito boas de vida. Então, foi um conto bem diferente, porque trouxe ali uma situação diferente do que mocinhas rebeldes que, sei lá, sabe? E teve um outro também que envolvia um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, e aí uma tendo que se disfarçou de homem a vida inteira, trabalhava como escritor, e aí conheceram uma outra mulher que resolveu ajudar as duas a fugirem depois que uma delas começou a ser atacada por um outro escritor. E assim, esses dois contos foram muito bons, porque foram diferentes dos outros, mas também tiveram outros ali que eu gostei bastante. Inclusive esse da cavalgada, que eu falei que as mocinhas foram proibidas de ter aulas de hipismo e tudo mais, porque despertava comportamentos rebeldes nelas. Esse conto foi muito bom, tipo, eu realmente não esperava pelo que aconteceu aqui. E aí, pra me ajudar a lembrar da história de cada conto, eu também colei alguns post-its aqui com breves resumos, porque quando a gente lê livro de conto, assim, um conto atrás do outro, né, como se fossem capítulos de um mesmo livro, as histórias vão começando a se embaralhar na nossa cabeça. Então eu anotei esses breves resumos e coloquei também as avaliações que eu dei pra cada conto. Esse aqui, inclusive, teve 1 estrela, tudo bom? E tiveram poucos 5 estrelas, na verdade. Aqui, ó, tem um aqui 5 estrelas. Deixa eu ver qual que é esse. O Silêncio da Névoa. Qual que é esse? Deixa eu ler a sinopse que eu fiz, né? Ah, esse aqui é o da mulher que foi se vingando dos homens. Depois que ela foi abusada quando criança, aí ela foi se vingando dos homens quando ela cresceu. Esse foi muito bom. Outro aqui, 5 estrelas também, que é A Farsa. Ah, esse aqui também foi muito bom. Da menina que o pai morreu, e aí ela era filha de uma espanhola e um inglês, e aí a mãe dela não era muito bem vista na sociedade, porque eles achavam ela muito pra frente, muito assim... ela impunha a sua presença e tudo mais, seus pensamentos, e aí as pessoas não viam isso muito bem. E quando o pai da menina morreu, ela teve que assumir o lugar dele no negócio que eles tinham lá de venda de cosméticos e tudo mais. E ela se disfarçou de menino pra, né, conseguir chamar mais atenção. E o negócio foi prosperando, assim, muito bem. Até que um incidente lá fez com que descobrissem que ela estava se passando por um homem pra poder assumir os negócios da família. E aí baniram ela da cidade e tudo mais. Tipo, foi bem tenso, mas ela virou assim, a história dela de um jeito muito bom. Enfim, tem contos muito bons aqui, foram poucos os que eu não gostei. E aí, hoje, sábado, dia 17, tem a Maratona 10 horas, né, que eu falei. Não sei se eu falei, porque eu acabei de atualizar um outro vlog também. E aí, na Maratona de 10 horas de hoje, eu pretendo ler esses 2 livrinhos aqui. Não sei se vai dar pra ler os 2, ou se eu conseguir ler um e começar o outro já tá bom também, mas eu quero focar nesses 2 aqui. Então, o primeiro deles é Darius o Grande Merece Coisa Melhor. E o segundo é Darius o Grande Não Está Nada Bem. Não, o primeiro é esse. Tá bugada. O primeiro é esse, Darius o Grande Não Está Nada Bem. E o segundo que é esse. E aí, esses 2 livros cumprem o desafio de ler um livro com representatividade LGBTQ. E esse daqui cumpria o desafio de um livro que se passasse na Era Vitoriana. Então... vamos lá cumprir mais um desafio. E eu vou atualizando bastante esse vlog, tá? Porque como é maratona, então vão ser muitos sprints de leitura. Eu vou ver aí se a cada 2 sprints, mais ou menos, eu consigo vir atualizar. E é isso. Agora, antes da maratona começar,
Eu quero gravar um videozinho bem rápido aqui pra conseguir postar amanhã no domingo. E eu já limpei o quarto, já arrumei tudo aqui pra ficar tranquila, só focada nas leituras. Então vamos lá, que essa atualização já ficou muito grande. E aí quando a maratona começar, eu volto. A live aqui já começou. E eu tô aqui com o meu almoço, assim, um cuscuz com ovo, bem rápido. Porque o primeiro sprint começa em menos de 10 minutos, então já vou me preparar aqui. Já se passaram 3 horas de maratona. E eu falei que ia voltar de 2 em 2 sprints, né? Mas eu tô aqui na metade do 3º sprint. E assim, tá fluindo muito devagar. Eu ainda tô na página 86. As letras desse livro são muito pequenas. Agora que tá começando a fluir um pouco mais. E o começo foi bem devagar também, porque foi toda aquela coisa típica dos YAs, de apresentar os personagens, a gente conhecer a rotina, conhecer a família, conhecer a escola, conhecer os amigos da escola, as tretas da escola. Então foi bem devagar. Então, aconteceu uma coisa com o avô do Darius, que mora no Irã, que fez com que ele, os pais e a irmãzinha dele tivessem que viajar. Tipo, eles não estão de férias, tá ali no meio da semana do ano letivo na escola, então eles tiveram que viajar bem assim às pressas mesmo. E na escola, o Darius, ele não se dá muito bem com muitas pessoas. Tem um carinha que fica enchendo o saco dele e um outro que anda com esse carinha, mas que é mais de boa, mas que mesmo assim você ainda fica com ranço dele por associação ao outro, sabe? E aí ele tem uma amiga só na escola e ele trabalha numa loja de chás. E toda hora tem um sabor de chá diferente, um modo de preparo de chá diferente, e eu tô ficando com vontade de tomar chá. Só que eu não gosto de chá. Não, depende, tem uns muito específicos que sim, mas no geral não. E uma coisinha que tá me incomodando aqui também, não sei se eu falei alguma outra coisa que tá me incomodando. Enfim, qualquer coisa que falam pro Darius, ele responde com Tipo, você tem amigos na escola? Que chá você quer tomar? O que, meu filho? Responde direito. E isso tá me irritando, sério. É muito em uma página só pra, sabe? Haja paciência. Mas no geral a história, assim, não tá acontecendo nada demais. Só teve essa viagem aí de última hora que eles tiveram que fazer. E não aconteceu nada muito surpreendente ainda, só o dia a dia na escola. O relacionamento do Darius com o pai dele, inclusive, é uma coisa que eu tô meio confusa ainda, porque meio que eles fingem que se dão bem pra tentar se dar bem de verdade. Não sei se é isso exatamente. Eles têm os rituais deles lá de toda noite assistir um episódio de Star Trek. Aliás, tem muita referência a Star Trek aqui, eu não tô entendendo nada. Eu só entendo as referências a Senhor dos Anéis. Star Trek, assim, passa batido. E aí eles assistem esses episódios, eles tentam conversar, só que fora isso, além dos dois terem depressão também, meio que eles não fazem mais nada juntos e não podem ficar muito tempo no mesmo ambiente, senão eles começam ali a se alfinetar, o pai começa a dar pitaco demais no comprimento do cabelo do moleque, falar que ele tem que comer mais salada e não sei o que, e isso tá irritando o Darius. E eu não tô entendendo muito bem o relacionamento dos dois. Mas até agora não tá bom nem ruim, tá assim, dá pra ler, entendeu? Mas não me surpreendi com nada ainda. Acho que a partir de agora que o Darius conheceu um personagem novo aqui, eu acho que é agora que a história vai começar a acontecer. E aí, como eu falei, se passaram 3 horas e 40, na verdade, 3 horas e 40 minutos de maratona e eu li 80 páginas. O livro tem 249. Eu acho que vai levar ainda mais uns 5 ou 6 sprints
pra terminar a leitura desse livro. E eu acho que eu já vou engatar também na leitura do segundo logo pra, né, aproveitar a história fresca na cabeça. Então, vamos ver se vai dar tempo de ler esses dois hoje. Já passou um pouquinho mais da metade da maratona de 10 horas e eu passei um pouquinho também da metade do livro, então eu li até aqui. Tô na página 146, continua assim num negócio meio nada tá acontecendo, mas uma coisa muito legal que eu gosto em livros que se passam em países diferentes é a cultura, tipo quando o autor foca em fazer os personagens viverem aquela cultura e comerem comidas diferentes e falarem sobre religião e outras coisas. Inclusive, eles acabaram de fazer um passeio turístico assim pela cidade de Persépolis e aí falando sobre as ruínas e a história e tudo mais. Eu gosto bastante disso nesses livros. E segundo a live aqui, só tem mais 2 sprints. Não sei se isso tá certo. Tô um pouco preocupada porque eu não vou terminar esse livro em 2 sprints. Então, provavelmente, eu use o domingo também para continuar aqui nesse vlog, para poder concluir o raciocínio dessa leitura e do próximo livro, talvez, se eu conseguir ler ele, porque a live de amanhã não vai ser de 10 horas, mas não sei. Vou ver se, já estando um pouco mais familiarizada com esses personagens, a leitura do segundo vai fluir melhor. Então, por enquanto, é isso de atualização. 50% da maratona até o momento. São 7h52, né? Tá quase dando aí 8 horas. E vou seguir lendo. Assim, agora tá... Eu tô me... Como é que fala? Me acostumando melhor com a história. E tô até começando a pular umas coisas. Tipo, pular descrições entre diálogos, sabe? Então agora eu tô começando a ler só os diálogos. Porque eu sempre faço isso, só que assim, eu não faço isso no começo do livro, porque, né, eu preciso me acostumar com a história. Então agora que eu tô me acostumando, eu tô começando a conseguir ler só os diálogos e entender. Então agora acho que a leitura vai um pouco mais rápido. Continuo atualizando qualquer coisa e vou voltar pra live aqui, assistir, né, porque vai rolar o sorteio. E eu tenho que comprar os meus tickets pra participar, então até daqui a pouco. Dia seguinte da maratona de 10 horas, recuperada depois das 10 horas de leitura. Eu acho que foi a primeira vez que eu me dediquei realmente a uma maratona. Tipo, eu não vi só um sprint, porque eu fui jantar,
né? E a gente foi assistir um filme também enquanto jantava, então acabei perdendo um sprint. Mas eu consegui terminar o primeiro livro de Darius o Grande. Demorei um pouco mais do que o esperado para ler esse livro. Eu achei que ia conseguir ler os 2 livros, mas não deu. A diagramação desse livro realmente atrapalhou um pouquinho, e só mais ali assim da metade pro final que eu consegui ler um pouco mais rápido. E o livro tem 250 páginas mais ou menos, e o segundo tem 280. E hoje a live não é de 10 horas, são 6 horas, então eu não sei se eu vou conseguir ler o livro inteiro hoje. Mas, sobre esse daqui, o começo do livro, assim, ele não traz nada demais, mas acho que a graça dele é ver a evolução mental do protagonista e o relacionamento dele com as pessoas em volta, tipo, tanto da família próxima, né, o pai, a mãe e a irmã dele, quanto da família distante, que é o que ele vai conhecer lá no Irã. Então ele nunca viu os avós maternos dele, e aí ele tá viajando pro Irã pra fazer isso pela primeira vez. Isso porque o avô dele tá doente, então eles precisam fazer isso o quanto antes. E além dos avós, ele vai conhecer alguns tios, primos e um outro personagem que vai acabar virando um amigo dele lá. E é bem legal acompanhar essa amizade dos dois crescendo. Tipo, no começo parece que não vai dar muito certo, mas aí depois eles se entendem. E é lá no Irã também que ele se aproxima bastante do pai dele e do avô, que ele fica se sentindo meio distante. Ele se sente distante do avô dele, principalmente por ele não falar persa. E a irmã mais nova dele fala, tipo, a irmã dele tem 8 anos e é fluente em persa, porque a mãe se dedicou a ensinar o idioma para a filha, e ele se sente meio excluído, meio deslocado por causa disso, e dentre várias outras coisas que aconteceram. Eu falei que ele tinha esse ritual de assistir Star Trek com o pai, né? Toda noite eles assistem um episódio, e esse hábito também vai se perdendo, e ele vai se distanciando cada vez mais da família, mesmo estando ali perto de todo mundo. E aí eles vão se entendendo ali no meio da história, então essa parte é bem legal de acompanhar. Eu acabei dando 3,5 estrelas pro livro, porque realmente não teve nada que me chamasse muita atenção, que me aproximasse do personagem, que fizesse eu, né, ficar presa na história. Então é uma história muito boa de acompanhar, apesar da diagramação, se você tirar ali umas 10 horas do dia, dá pra ler o livro. Não, dá pra ler em menos de 10 horas, mas é porque assim, a gente vai cansando, né? Comecei animada no primeiro sprint, vi que não ia conseguir ler tão rápido quanto eu imaginava e já fui desanimando. Mas tira um fim de semana, tipo um sábado e um domingo, dá pra ler tranquilo o livro bem rapidinho. E agora tem o segundo livro pra ser lido, né? Então eu tô só esperando dar o horário da live. Agora são 3 horas, a live começa às 4, e eu vou só terminar de programar um vídeo que eu comecei e que eu gravei ontem, né? E aí eu tô tirando esse tempo agora de manhã e de tarde antes da live pra fazer isso, depois poder focar na leitura. Então, quando eu começar a ler e tiver minhas primeiras impressões sobre Darius o Grande merece coisa melhor, eu venho atualizar mais um pouquinho o vlog. Já se passaram 3 horas da última atualização, e assim, eu não li durante essas 3 horas direto, obviamente, porque a live tem seus intervalos e tudo mais, e eu também não consegui ler durante todo o primeiro sprint, nem durante todo o segundo sprint, e o terceiro sprint acabou de começar, tipo, não tem nem 10 minutos que começou. Mas eu resolvi vir fazer uma atualização porque eu acabei de ler 100 páginas desse livro, e ele já tá sendo muito melhor do que o primeiro. Eu sei que primeiros livros costumam ser um pouco mais lentos e não tão bons quanto os próximos, porque, né, tem toda aquela coisa de apresentação dos personagens e tudo mais.
E esse daqui, o protagonista, o Darius, ele já tá mais envolvido com os colegas dele, principalmente do time de futebol, que agora ele tá fazendo parte. Ele já tá se socializando mais, tá menos inseguro em relação a conhecer pessoas novas. E também temos um romance aqui no meio, que assim, já começou com um pouquinho de romance. E eu esperei o livro anterior inteiro por isso e não teve. Então eu estou feliz que nesse aqui agora tem, porque tá deixando a leitura melhor. E a irmã do Darius tá se tornando a minha personagem favorita dessa história, porque assim, se passaram 100 páginas desse livro e a menina já leu Duna e O Iluminado. E ela tem 9 anos de idade. Enfim, gostei muito dela. E ela faz uns comentários muito engraçados também. E ela tá passando por algumas coisas aqui também nesse livro que pra uma menina da idade dela, provavelmente não. Com certeza não é legal e nem um pouco saudável. Mas toda a família ali do Darius, eles são muito próximos e se apoiam bastante. Uma coisa que eu tô gostando bastante nesses livros é o relacionamento, principalmente entre o Darius e a irmã mais nova dele. Mais nova, como se ele tivesse outra, não tem, é só ela. E eles são bem próximos, assim, e geralmente em livros YA, pelo menos nos que eu já li, é bem difícil achar esse relacionamento próximo, não só entre irmãos, mas, tipo, entre os pais também e os filhos. Geralmente, a mãe tem alguma rixa com a filha, ou o pai com o filho, ou entre os irmãos mesmo, e fica um negócio chato, porque fica aquelas briguinhas chatas o livro inteiro, mas aqui não tem isso, então já é um alívio e é bem legal acompanhar a relação deles e de todo mundo. E a forma como o Darius também tá lidando melhor com algumas coisas que ele passa na escola, porque tem um menino que fica enchendo o saco dele e queria que ele não estivesse aqui nesse segundo livro, mas infelizmente ele ainda está. E aí é isso que eu tenho pra atualizar, tipo, em relação à história, tá a mesma coisa que o outro livro, é tipo o dia a dia deles, os pais indo trabalhar e o relacionamento dele com as avós paternas agora também, porque no livro anterior a gente conheceu o avô e a avó maternos dele e agora ele não conheceu, mas ele tá convivendo um pouco mais com as avós paternas, meu Deus. E no mais é isso, o dia a dia, indo pra escola, indo pros treinos de futebol, pros jogos de futebol, pro trabalho, estudando e tudo mais. É bem básico, assim, como é que fala? A trama do livro? É bem simples, não tem nada extraordinário acontecendo, mas tá muito mais legal de acompanhar do que o outro. Enfim, agora eu vou jantar, porque minha barriga está me incomodando. E depois eu vou voltar a ler. Eu só vou ler durante a live mesmo e eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje. Mas não tem problema, porque essa leitura já tá sendo muito mais rápida do que a do primeiro livro, que eu levei 3 horas pra ler 80 páginas. E essa daqui, eu acho que eu não devo ter lido nem por 2 horas inteiras e eu já li 100 páginas. Então, provavelmente esse livro vai ter uma nota mais alta que o primeiro. E aí, qualquer atualização a mais assim que eu sinto a necessidade de fazer, eu venho aqui contar. Acabou aqui depois da última atualização e depois que a live acabou também, que eu não voltei pra live depois da última atualização, porque a gente foi jantar e assistir um filme, e quando eu voltei pra assistir a live já tinha acabado. Enfim, nossa, eu tava editando o vlog agora, eu não sei quantas vezes eu falei, enfim, mas ok. Eu consegui ler mais um pouquinho depois daquela atualização e eu li até a metade, então, do segundo livro de Darius. E eu não sei vocês, mas eu quebrei a lombada de um livro de 280 páginas. Tipo, geralmente a gente fica com medo de quebrar a lombada de um livro, né, de 700, 800 páginas pra cima. Mas é isso, tá vendo? Aqui ele tá dobradinho ali. Pois é, porque esse livro tava machucando o meu dedo. Não só esse, como o primeiro também. Mas no primeiro eu ainda tava mais assim, sei lá, relevando as coisas. Tava mais focada na história. E aí depois de passar a sexta e o sábado todos, né, lendo, no domingo meu pulso, minha mão já tava doendo. E aí esse livro é difícil de deixar ele aberto sem fazer muita força. Então
eu acabei quebrando a lombada dele pra facilitar a minha vida e dar uma folga pro meu dedo que tava fazendo força pra deixar o livro aberto. Não tem mais nada além do que eu falei na última atualização pra atualizar. Então eu vou ficando com esse vlog por aqui. Eu fiquei muito feliz com o resultado desses primeiros dias de maratona. Tem um pagiômetro que a Kabuki liberou pra gente usar, né, pra registrar a quantidade de páginas lidas. E no vlog, na verdade, que eu montei a minha TBR junto com vocês, eu falei mais ou menos quantas páginas eu tinha que ler por dia pra conseguir ler todos os livros da TBR nessas 2 semanas. E deu um total de 80 páginas por dia pra ler, assim, tranquilamente. E 5 livros em 2 semanas, dos quais eu já li 2,5. E não foi nem uma semana inteira ainda. E eu li mais de 100 páginas em cada um desses 3 dias. Então, no primeiro dia foi o infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres, que eu li 142 páginas. No segundo dia, o dia da maratona 10 horas, eu li 242 páginas. E no terceiro dia, que infelizmente eu não consegui ler o livro todo, mas eu li 133 páginas. Foram mais de 500 páginas nesses 3 dias e eu não vou manter esse ritmo nos próximos dias, porque assim, eu tava animada mesmo por causa da maratona de 10 horas e ter feito o vlog ao mesmo tempo da maratona ajudou a ir a ler bastante. Então agora eu posso diminuir um pouco o ritmo, porque eu já tô super avançada na média de páginas pra ler por dia. Então agora eu vou só finalizar isso daqui na live de hoje, que eu vou mostrar isso no próximo vlog. Então já se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo quando o próximo vlog da maratona sair. E se estivesse interessado por qualquer um dos livros que eu mostrei no vlog de hoje, lembra de comprar com o meu link da Amazon que tá aqui embaixo. Comprando por esse link, você não paga nada mais pelo livro ou qualquer que seja a coisa que você vai comprar. E eu recebo uma pequena comissão, então me ajuda muito. E eu ia falar uma outra coisa, mas eu cortei o meu próprio raciocínio. Enfim, no próximo vlog vocês ficam sabendo a conclusão do que eu achei desse livro e as próximas 2 leituras que ainda faltam fazer. E tem um dos livros que é maiorzinho, então eu vou levar um pouquinho mais de tempo pra ler e aí são cenas pros próximos vlogs. Obrigada por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e tchau! Je